Vamos agora falar de mérito aqui? Eu tenho aqui 2 minutos e meio? Vamos embora. Ele é colhido. 6 assessores do Flávio Bolsonaro, do Jair e do Carlos sacaram 90% de salário, mais de R$1,5 milhão do caixa, inclusive da Assembleia. GPS de funcionários mostraram seus celulares fora do Rio de Janeiro durante o expediente. Daniele de Nóbrega morava em São Paulo e era lotada no gabinete do Flávio. Escutas telefônicas confirmaram rachadinha. COAF identificou que o Queiroz pagava a escola das filhas do Flávio em dinheiro. Queiroz pagou plano de saúde do Flávio pelo menos 60 boletos em dinheiro. O PM, Sargento Sodré, pagou um boleto de R$16 mil pro Flávio Bolsonaro e esqueceu que ele tinha pago. O mesmo PM gastou R$21 mil em panetone da loja do Flávio. O cara teve 300% de lucro em 2 imóveis em 8 meses e o Queiroz, quando foi preso, assumiu que fazia rachadinha. A pergunta é muito simples. Só uma coisa assim, ó. O Arthur, ele bate muito nessa questão do Flávio, porque é assim, ó, é a questão mais evidente de todas, né, do fato da família ser uma família de ladrão, né? É a questão mais evidente de todas. E o argumento que os bolsonaristas se apegam para ir contra isso é um argumento que faz com que eles tenham que defender, por exemplo, o devido processo legal do Lula, tem que defender que o Lula não é culpado, porque, beleza, se o argumento é que ele não foi condenado, o Lula não transitou em julgado. Ele foi condenado em 3 instâncias. Então, se o argumento é que o devido processo legal ele tem que chegar ao fim, você tem que ter o trânsito em julgado, então, cara, esse argumento não serve, né? Agora, é o que eu sempre falo, uma coisa é a questão jurídica, né? Uma coisa é como o processo vai se desenrolar e se a pessoa vai ser punida em termos jurídicos ou não. Agora, outra coisa é o imaginário popular e o julgamento que o imaginário popular faz em relação a fatos que já são públicos, né? Isso é muito diferente, né? E principalmente a sua escolha de quem você vai votar para qualquer cargo político. Sim, o Flávio não foi condenado, foda-se. Tem provas muito contundentes, né, de que ele sim fazia rachadinha. É óbvio, sacava 90% do salário, o Queiroz falou, todos os argumentos que a gente repete. Né, isso é evidente, isso é claro. Né, e o argumento aqui de que ele não foi condenado, né, e que o processo não andou, esse argumento não cabe. Não cabe. É óbvio que ele não cabe. Porque as provas estão dadas, as provas estão na mesa. Velho. E aí, se você quiser usar esse argumento, você vai ter que concordar com o argumento petista de que o processo dele foi anulado, né, de que o processo do Lula foi anulado. Você vai ter que concordar, velho. Você precisa, então, explicar pra câmera como que, com todas essas evidências, o Flávio não é ladrão. Acho que aqui fica muito clara a diferença de quem é. Porque, só pra concluir, assim, ó, mesmo que o Lula não tivesse sido condenado em nenhuma instância, o fato de... Se todas aquelas provas do processo do Lula fossem divulgados, só esses fatos deveriam ser o suficientes para nenhum petista votar mais no Lula. Ou qualquer um que se diga lulista, ou que apoia o Lula, ou que é mais de esquerda, só esses fatos, né, os divulgados ali nos autos do processo, o pedalinho com o nome do neto, os pertences lá no sítio, todas essas questões, né, tudo isso deveria ser o suficiente para ninguém mais votar no Lula, ou ninguém mais defender o Lula. Da mesma forma, o Flávio, mesmo que ele não tenha sido condenado, só as provas que foram divulgadas e amplamente noticiadas já deveriam ser o suficiente para todo mundo falar: esse cara é um rachador. Ponto, velho. Ponto. Na internet, de fato, eu tenho que puxar saco do Bolsonaro ou de quem pode olhar isso aqui e falar: não, pera lá, velho. Não é normal os caras sacarem 90% do salário e o Queiroz no mesmo dia na loja de chocolate do cara ou ir no banco pagar boleto das filhas do cara. Eu acho o seguinte, agora vamos voltar na questão do Flávio, que eu sei que vocês acham que o policial pagar R$20 mil em chocotone na loja da Copenhagen é bizarro. A receita da Copenhagen era maior em todos os meses do ano do que na Páscoa. Tipo assim, se for pegar qualquer chocolateria do Brasil, a Páscoa vai ser o mês em que ela mais vai faturar. Nada do Flávio Bolsonaro, não. Não era, né? E aí, cara, tem todos os outros elementos. O Queiroz falou, a gente fazia rachadinha. É isso. Né? Já teve até o Rodrigo Constantino falando: não, mas isso era uma prática comum, né? É uma transação voluntária, né? Então, cara, assume que você tá defendendo bandido, velho. É o mais honesto da sua parte. E hoje é o principal candidato da direita. A
pedindo a pergunta. Não, acabei de responder. Eu vou te explicar. Sabe por que os dois são iguais? Porque os dois são ladrões, irmão. O que você está me dizendo é muito simples, cara. Você está me dizendo o seguinte, você está falando o quê? Porque o STJ encontrou um erro formal de onde vai julgar exatamente o mesmo caso do Lula. É Brasília, é Curitiba, é papapá. A gente não pode, então, concluir que um deputado cujos assessores sacam 90% do valor do salário e pagam escola e plano de saúde do deputado, ele não é ladrão. Eu tenho que concluir. Então, olha, pessoal, veja só. É normal, tá? Que um PM gaste 16 mil reais num boleto, 16 mil reais num boleto, e esqueça que ele vai, puxa vida, cara, não é que eu esqueci que eu paguei 16 mil reais, foi mal aí, ô Flávio, me devolve aí. É super normal a loja Copenhagen do Flávio ser a única da franquia que recebe 1.512 depósitos em dinheiro de valores repetidos de 1.500, 2.000 e 3.000 reais, né, totalizando uma movimentação, inclusive, na conta do Queiroz de mais de 1,5 milhão em menos de 2 anos. Aí o Queiroz, que é o chefe de gabinete do Flávio, cara, o chefe de gabinete do Flávio, ele diz assim, pessoal, eu fiz rachadinha, estou assumindo, fiz rachadinha. Aí você vai me dizer que não, que o cara não sabia de nada. É isso que é uma condenação, cara. Então quem não é condenado não é ladrão. Então Marcelo Odebrecht não é ladrão, então o Zé Dirceu não é ladrão, então o José Genuíno não é ladrão. Então a pergunta é simples, irmão. A pergunta é, por que Lula e Bolsonaro são iguais? Porque os dois são ladrões. Eu estou explicando pra você, eu estou trazendo fatos de que o Flávio Bolsonaro é um rachador. O Bolsonaro se incomodou tanto com isso. Ah, entendi. Agora você vai pra outra linha. Pessoal, é o seguinte, presta atenção. O Flávio é ladrão, mas o Jair não. Não, calma aí. Não, não falei isso, cara. Calma lá. Pega a pipoca, toma uma jujubinha aí, irmão. Come a jujuba, tem que comer a jujuba aí, beleza? Come a sua jujubinha aí, presta atenção. Você tem duas linhas pra lutar. Ou o Flávio, vou te salvar, vou te tirar do corner. Ou você vai defender até o fim que o Flávio não é ladrão e você vai fazer jus a essa foto que deve ter te dado muitos likes aqui, ó. Pai beijando o filhinho, olha que coisa linda, ó. Olha que coisa maravilhosa. É Flavião 26, assume essa bronca até o fim. Ou você vai pegar e falar assim, não, o Flávio não presta, ele é ladrão. Mas o Bolsonaro era só o pai dele, pessoal. Ele teve que colocar as caixões de todos os clássicos que eu trago pra mesa tanto e vocês nunca conseguiram refutar por causa disso. Então, eu deixo pra vocês o seguinte, ó, tenho 50 segundos ainda. Eu vou deixar pra você uma pergunta muito simples que você não respondeu. Você foi lá e falou liberal, falou de tudo isso. Pergunta é simples. Flávio Bolsonaro é ladrão ou não? A minha dica é, se você, então, se não é, eu pergunto pra você. Se você acha normal, então beleza, olha pra aquela câmera e fala que é normal tudo isso que eu falei, sacar 90% do salário, ir lá e pagar boleto da escola e do plano de saúde do filho em dinheiro, policial pagar boleto pro cara esquecer. Fala pra essa câmera aqui, ó, seja homem, e fala que o Flávio Bolsonaro é ladrão, porque tudo isso é normal, vai lá. Só eu tô falando 3 minutos. Posso responder agora? Então tá, gente, questão do devido processo legal. Tudo isso que ele falou, que trata-se de acusação, tudo isso, qual que é a minha câmera? Aquela. Tudo isso que ele falou que trata de acusação, se não foi verificado e julgado, significa que tudo pode ser narrativo. Nada disso deve ser levado e considerado como... Então é isso, cara. Então o processo do Lula pode ser narrativo também. Cara, eu acho que, pela lógica dele, o Lula é a alma mais honesta da história desse país, tá ligado? Não, e cara, eu tô gostando muito da linha que o Arthur, se eu não me engano, ele começou a fazer isso lá no... Eu acho no 30 contra 1 com bolsonaristas também, eu acho que ele começou a fazer, que ele falou, não, então tá bom, cara, então você ganhou o debate, é isso aí, cara, você ganhou o debate, esse aí é teu argumento, é isso aí, você ganhou, vamos pro próximo aqui, vamos pro próximo tópico, porque assim, tá bom, porque fica nesse argumento circular, né, o cara não tem pra onde ir, o cara não consegue refutar a argumentação que o Arthur tá botando ali na mesa. E aí fica no argumento circular, né? Ele fica repetindo a mesma coisa como se esse ponto que ele está repetindo já não tivesse sido respondido pelo Arthur, né? E aí fica nesse argumento circular e ele não sabe para onde vai, velho. E ele não sabe para onde vai. Então, tipo assim, é isso. Beleza, você ganhou então. É isso, você ganhou. Não, o Flávio não é corrupto. O Lula também não, afinal, né? Não tem o... Devido ao processo legal. Não teve o devido ao processo legal. Ele foi condenado, mas o processo foi anulado. Né? Então, o Lula é honesto, pô. O Lula é honesto. Um fato real, porque é tudo narrativa até o momento que seja considerado julgado. Ele citou José Dirceu, ele citou Lula. Esses caras foram condenados depois de terem a ampla defesa, depois de terem apresentado as provas contrárias e as provas do Ministério Público. Esses caras foram presos e condenados e depois, somente depois, que já foi tudo apurado, tiveram certeza da condenação, aí sim, eles fizeram uma anulação por causa de uma questão de CEP, por causa de uma questão de suspeição e coisas assim nesse sentido. Então isso foi apurado e sim, esses caras são bandidos. Agora, aquilo que não foi apurado, você não pode chamar o cara de ladrão, porque senão ele tá fazendo uma equivalência falsa. Porque se eu me basear no que ele fala... Irmão, sabe por que o Flávio não foi condenado? Porque ele tem foro privilegiado, cara. Ele pode ter cometido 1000 crimes no gabinete dele, 1000 crimes políticos, que ele nunca vai ser condenado. Não, pior ainda. Pior ainda, porque sim, ele tem foro privilegiado, mas ele estava sendo investigado. E aí a investigação dele foi travada pelo Gilmar Mendes. Uhum. A investigação dele não pode continuar andando por causa do acordo que o Mito fez com o Gilmar Mendes. Opa. Que foi o grande acordo que basicamente jogou todo o governo Bolsonaro no colo do Centrão. E quem apoiou o irmão do Gilmar Mendes?
Exatamente. Eu posso chamar o Beraldo de ladrão, eu posso chamar o Renan Santos que estava envolvido de ladrão, eu posso chamar qualquer pessoa de ladrão sem ter o devido processo legal. Esse que é o ponto, Arthur. Essa é a Não, diferença, cara, talvez eu não entenda isso. você não pode, velho. Você não pode, você sabe disso, você sabe que você não pode. Porque qual que é a prova? Qual que é a prova? Existe alguma prova? Existe algum elemento material? Existe assessor do Kim sacando 90% da grana? Existe uma empresa do Kim que faturava mais, uma empresa de chocolate do Kim que faturava mais nos outros anos do que na Páscoa, né? Existe tudo isso, né? Existe boleto sendo pago, né, por assessor, 16 mil reais, existe o chefe do gabinete de alguém falando, não existe, cara, não existe. Então, falsa equivalência é isso que você está botando, né? Só porque, da mesma forma que o Renan não foi condenado, né, e o Flávio não foi condenado, aí os dois podem ser chamados de honestos ou de corruptos. Essa falsa equivalência não existe. É essa aqui que está a falsa equivalência. Porque de um lado você tem elementos materiais muito fortes mostrando que um é vagabundo, o outro não. É muito simples, velho. Na área que você estudou. Beleza, show de bola, cara. Tudo bem, alegar desconhecimento e tal é bonito. O que não pode é criar uma narrativa, que é uma coisa que você faz em todos os debates. Você pega um fato verídico, você distorce totalmente esse fato e transforma no final de uma mentira. E é isso que você faz. Não, eu já quero ir vamos embora para outro assunto. Você falou de área, você falou de... Você tem de réplica? Então, essa que é a linha. Tem coisa pra caralho, aí eu tô de fora. Então, essa que é a diferença de seguir um devido processo legal. Seguir a coisa como ela realmente funciona e pegar um monte de narrativa. Até onde você sabe tudo isso que você tá falando, meu fera, não foi julgado, não foi condenado, não foi apresentado como prova. Então você não pode dizer. E eu não tô aqui como advogado do cara, mas eu tô falando a realidade de como funciona a coisa. Ainda bem que você não é advogado do cara. Ainda bem que você não é advogado do cara. Mas vamos lá, deixa eu ver se eu entendi. Se eu chegar pra você e falar assim, Rony, você é ladrão. Claro que você não é ladrão, acho que nós concordamos com isso. Agora, se eu provar, eu vou repetir porque você não tem entendido. Se eu provar, e isso é fato, eu quero saber onde eu distorci, isso aqui tudo, não é opinião, isso aqui é fato. Me fala qual é mentira, me fala qual é... Não é fazer essa carinha de irônico. É fato, irmão, é fato, vamos lá. Os assessores de Jair Flávio Carlos Bolsonaro sacavam mais de 90% do salário, dando mais de 1,5 milhão de reais. Sim ou não? Sim, isso é verdadeiro. Vamos igual o teste de vestibular. É verdadeiro. Vamos lá. GPs de funcionários mostraram seus celulares fora do Rio de Janeiro enquanto expediente. Sim, é verdadeiro. O COAF identificou que o Queiroz pagava escolas da filha do Flávio. Sim, ele assumiu. Não fala que eu posso demonstrar, porque senão eu vou fazer um corte por o Queiroz assumiu. Eu fazia isso, vamos lá. Realmente, Queiroz... Pega o pipoca, o unicórnio, uma jujuba aí, mano. Ocupa a boquinha aí, mano. Vamos lá. Queiroz pagou o plano de saúde das filhas do Flávio Bolsonaro. Isso é fato. O PM Sargento Diego Sodré pagou 16 mil reais em parcela do apartamento do Flávio e não lembra como foi ressarcido. Isso é fato, verdadeiro. A loja do Flávio recebeu 1.500 depósitos em valores repetidos. É fato. O Queiroz foi preso e assumiu a jardim. É fato. Aí você vai dizer, não, ó, o que ele tá falando é a mesma coisa que um cara em um computador e falar assim, deputado João faz rachadinha. Não é a mesma coisa. Então, deixa eu te falar uma coisa, eu não sou advogado, Rony. Você não sou advogado de porra, eu não tenho nada, eu sou só um burro. Então você que está na internet, presta atenção. Você que não é advogado, você entenda, você não pode olhar isso daqui e falar, eu acho que esse cara é ladrão, você não pode falar. Você tem que olhar e falar assim, ele é patriota, meu. O cara pagava as escolas da filha do Flávio porque ele gostava muito do Brasil. Ele não é rachador. O cara pagou 16 mil reais no boleto do Flávio porque ele amava muito a luta do comunismo. Então, ó, presta atenção, você que não é advogado, presta atenção. Não ouse chamar o Flávio de ladrão, hein? Não, você tem que baixar a cabecinha e postar a fotinho prontos para a guerra. Olha lá. Tá bem, cara. Mas aí o cara não foi julgado, foi condenado por quê então? Conta pra mim. Qual que foi? Posso falar? Não, peraí, uma parte. Porque o Gilmar Mendes, não sei se você sabe. Quem é o Gilmar Mendes? Você sabe, né? Ministro do Supremo. Olha lá, direitinho. Ele fez o que em fevereiro desse ano? Eu já falei, vamos lá. Eu te respondi. Ele travou a investigação da Jardinha do Flávio Bolsonaro. Ele travou, irmão, é fato. Foi feito uma massa olhando. Não acredite em mim. Não acredite em mim. Vai ao internet procura. Como eu disse, esse é o grande argumento, né? Esse é o, assim, ó, é o top 1 argumento, principalmente agora que o Flávio é candidato à presidência. Cara, é simples. Você quer votar no Flávio? Ok. Assuma que está votando em bandido. Assuma, velho. Assuma que é mais honesto da sua parte. Quer fazer campanha, quer votar. Só assuma que está votando em bandido. E que está fazendo campanha para bandido. Só isso, velho. Só isso. É mais honesto da sua parte.